Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Pegue o seu material e vamos começar. Senhor, esteja presente na nossa aula de hoje, que nós venhamos prestar atenção na Tua Palavra, que a Tua Palavra, Senhor, venha ficar no nosso coração e que venha frutificar na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Janice resmungava com seu irmão gêmeo. Seu irmão gêmeo Jonas, enquanto iam para casa. Eu não quero ter piquenique na festa da nossa classe. Eu quero ir para um restaurante, Jonas. Ai, Janice, mas a classe votou contra a ideia do almoço no restaurante. Jonas a lembrou. Eles querem um piquenique, Janice. Eu não gosto de piqueniques. Sempre volto cheia de picadas. E a nossa classe é tão grande que nem vou ter chance de chegar perto do fogo para assar minha salsicha. É um tempão, até eu conseguir comer alguma coisa. Você não vai morrer de fome, Janice. Jonas foi logo dizendo. Nós vamos dividir a classe em grupos e cada um terá a sua vez de cozinhar, Janice. Janice nem ligou para o que Jonas disse e entrou em casa batendo pé. Estava furiosa. Ai, Janice, como você é egoísta. Por que não pensa de vez em quando em mais alguém além de você, Janice? Disse Jonas. O que Jonas disse era verdade. Janice era egoísta. Egoísmo é uma atitude errada. É esquecer os outros e pensar somente em si. Você já pensou alguma vez? Eu sou o mais velho e mereço o pedaço maior do bolo. Ou então, eu não quero que ninguém encoste na minha bicicleta, porque podem quebrá-la. A bola é minha, então vamos jogar como eu quero. Ou não tem jogo. Essas são algumas maneiras de mostrar egoísmo. Mas por que é errado ser egoísta? Porque tudo o que temos foi Deus quem deu, e Ele quer que nós repartamos com os outros. Jesus, o Filho de Deus, é o nosso maior exemplo. Estava sempre pensando nos outros. Ele ensinou quando estava cansado, alimentando a multidão, quando ele mesmo estava com fome. Jesus foi a lugares onde outros queriam que fosse. Se você já tem Cristo como Salvador, sua atitude deve ser como a de Jesus. Está lá em Filipenses 2:5. A Bíblia diz que você deve sempre pensar bem a respeito das pessoas e tratar a cada uma como alguém melhor do que você mesmo. Está lá em Romanos 12:10, Filipenses 2:3. Antes de olharmos para um homem da Bíblia que foi muito egoísta, vamos usar as palavras do Salmo 139, versículo 23 ao 24. Como se fosse a nossa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Quem era este homem? Este homem que era tão egoísta. Ele foi escolhido como um dos 12 discípulos de Jesus. Ele era quem cuidava do dinheiro dos discípulos. Ele não foi fiel. Cada vez que seu nome é mencionado na Bíblia, Deus também diz que foi ele quem traiu, ou ajudou Jesus. Ele foi um traidor. Vamos escutar o que a Bíblia diz sobre o dia em que ele traiu Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs:
que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. Judas queria ter dinheiro e, para conseguir, estava disposto a entregar Jesus aos seus inimigos. Que egoísta! Ele parecia nem se preocupar com o que aconteceria a Jesus. Você sabe quanto dinheiro os líderes religiosos ofereceram para Judas? A Bíblia diz: e pegaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. 30 moedas de prata e o preço que custava um escravo naquela época. Pense em Judas, escolhido por Jesus para cuidar do dinheiro que ele e os discípulos precisavam enquanto viajavam de um lugar para o outro. Mas Judas queria mais para si mesmo. A Bíblia também diz que Judas usava para si mesmo o dinheiro que deveria ser gasto com as coisas do grupo todo. Muito egoísta. Talvez ele seguisse Jesus esperando ter um lugar de honra em seu reino. Você acha que Judas estava esperando que Jesus se tornasse rei imediatamente? Mas tudo saiu diferente. Às vezes, somos tão egoístas quanto Judas. Pensamos que, como filho de Deus, podemos lhe pedir qualquer coisa que ele vai nos dar. Porém, a Bíblia diz... A Bíblia ensina que não recebemos o que pedimos em oração quando oramos dessa maneira, de maneira egoísta. Quando você espera que Deus faça alguma coisa e Ele não faz, talvez você se sinta abandonado por Ele. Talvez Judas se sentisse assim também. Desde o princípio, Jesus sabia exatamente o que Judas faria. Jesus disse várias vezes aos discípulos que tinha vindo ao mundo para morrer. Jesus lhes disse: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor, crianças, e nós somos as ovelhas. Ele deu voluntariamente sua vida por nós. Isso significa que ninguém o obrigou a fazer isso. Ele fez porque nos ama. Nós, como as ovelhas, queremos o nosso próprio caminho. Nós somos egoístas, mas Jesus é generoso. A Bíblia diz que desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos principais sacerdotes, dos anciãos e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ele contou muitas e muitas vezes o que iria acontecer. Jesus não ficou surpreso quando Judas ajudou os soldados inimigos a capturá-lo. Ele era Deus, o Filho, e poderia fazer com que os soldados não o prendessem. Mas Jesus não parou. Não parou eles, não. Escute como ele continuou a história do bom pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para me reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Jesus deu sua vida voluntariamente, porque ele é amoroso e generoso. Generosidade é a atitude correta. É estar disposto e feliz em repartir o que tem com os outros. Deus quer que você generosamente dê seu tempo, seus talentos, tudo o que tem para servir aos outros em seu lugar. A Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Janice precisava parar de ser tão egoísta e aprender a ter consideração pelos outros. E você? Como você pode se tornar mais generoso? Crianças, existem atitudes que nós podemos começar a fazer hoje mesmo para nos tornar mais generoso. Deixar de pensar somente em nós e passar a servir. Entregue-se a Deus.
Os seguidores de Jesus deram-se primeiro ao Senhor. Conte para Deus que você está pronto a fazer qualquer coisa que Ele lhe pedir. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Quando você for tentado a querer que a sua vontade seja feita, pense no que Jesus fez por você, para que você possa viver para Ele. Deus fica contente quando você se entrega para Ele. Está lá em Romanos 12. Tudo o que você tem foi dado por Deus. Sua vida, sua família, o lugar onde você vive, a salvação. Quando você sempre pensar assim, vai te ajudar a ser generoso, ao contribuir para o trabalho de Deus. Você pode dar para o trabalho de Deus? Como? Quando você der generosamente, Deus cuidará de todas as suas necessidades. Deus diz que você o honra quando dá para o seu trabalho. Como darei? O que darei? Deus quer mais do que qualquer outra coisa. O que Jesus deu enquanto esteve aqui na terra. Ele deu seu tempo, sua energia para ajudar as pessoas que tinham necessidades. Como você pode dar o seu tempo e talentos para honrar a Deus? Você pode, por exemplo, ser amável com alguém que os outros não gostam. Você pode juntar os papéis jogados no chão. Você pode fazer pequeninas coisas, desde as pequeninas até as maiores. Você pode trabalhar até de graça para um vizinho, escrever cartas e enviar cartões para os doentes. Quantas coisas podemos fazer? Crianças, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, no seu coração, para que a sua vida seja usada para servir, para que a sua vida seja usada para fazer generosidade. A generosidade inclui fazer coisas boas mesmo para as pessoas que nunca vão te retribuir. Jesus disse que até as pessoas que não conhecem a Deus fazem coisas boas quando os outros fazem o bem para eles. Aqueles que não têm Jesus no coração estão prontos a dar dinheiro se souberem que receberão de volta. Estão prontos a mostrar amor se a outra pessoa tem a amar. Mas como salvos em Jesus, nós devemos amar, fazer o bem e dar sem esperar receber qualquer outra coisa em troca. Algumas vezes, para seguir Jesus, você tem que desistir do que realmente quer fazer. Por exemplo, jogar uma bola, um videogame, ver uma televisão, ler um livro, andar de bicicleta, para poder ajudar outras pessoas naquele momento. Deixar um pouquinho o seu eu. A Bíblia diz, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Isso também é generosidade. Quando você dá o seu tempo para ajudar outras pessoas, geralmente você se torna parte da resposta das orações deles. Quando você pensar em ser egoísta, lembre-se de Judas. Você não quer ser como ele. Não é verdade? Quando você pensar em generosidade, lembre-se de Jesus. Deixe-o ter seu tempo, talentos e dinheiro. É tempo de parar de ser egoísta e começar a ser generoso. Então, pare. Pense. O que faz você ficar egoísta? Aprenda. Jesus é generoso. Resolva. Peça a Deus para que você possa ser generoso, para que você possa se dar aos outros. E expresse. Agradeça a Deus, porque Ele quer te ajudar a ter generosidade e não ficar egoísta. Crianças, então vamos parar agora mesmo e planejar
como dar meia hora, por exemplo, desta semana para ajudar alguém? Não para você ganhar dinheiro, receber alguma coisa em troca, mas por amor a Jesus. Vamos pensar e fazer? O desafio, valendo uma premiação especial, é um vídeo explicando a classificação dos livros da Bíblia, que são assuntos que a gente tem estudado ao longo desse ano e também um pouquinho do ano passado. Então, é um desafio. Você estará tendo um tempo aí para concluí-lo de 15 dias aproximadamente. Corre lá e faz, se dedique para conquistar. Crianças, nós temos aprendido a classificação dos livros da Bíblia. Então, você vai fazer um vídeo falando dos livros da Bíblia e das suas classificações. Sem cola, hein? Senhor, obrigada por essa aula, que nós possamos ter atitudes mais generosas e menos egoístas. Amém. Eu quero ser cheio do Espírito Santo em minha vida, fruto do Espírito Santo. Eu quero viver no Espírito. Eu quero andar no Espírito. Declare cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo, cheio de amor e alegria, cheio de paz, donde ilumina.